Queridos, quando o Espírito do Senhor é derramado, pescadores iletrados, incrédulos, temerosos, que negaram Jesus por medo de criados, se tornam empregadores intrépidos, eloquentes, usados por Deus e dispostos a honrarem o Senhor até a morte. Quando o Espírito do Senhor é derramado, a igreja cresce em comunhão, em conversão, em arrependimento, em graça. Quando o Espírito do Senhor é derramado, as sombras, aquilo que era sombra, se transforma em clara luz. O que antes era descoberto apenas como sendo tateado no escuro, agora está dentro de nós, é revelado para nós claramente. Antes, aqueles que não tinham nada, se tornaram os homens mais prósperos, mais poderosos do mundo. É isso que acontece no cenáculo, quando o Espírito do Senhor é derramado sobre a igreja reunida naquele lugar. Hoje, vivemos dias onde a expectativa das pessoas da bênção de Deus é uma expectativa simplesmente de receber uma bênção material. A expectativa de que ter a bênção de Deus é que então nós prosperaremos fisicamente. Só que nesse texto nós percebemos que Deus se preocupa tanto com o material quanto com o espiritual. Na verdade, esse texto mostra para nós que o propósito de Deus para nós vai muito além do que o material. Que sim, Ele se importa com as pequenas coisas e com cada sofrimento que nós temos nessa vida, mas que o propósito de Deus vai muito além, é muito maior do que esperamos, do que imaginamos. Até aqui, até o verso 17, no livro do profeta Joel, então nós vemos que o povo de Israel estava em crise, havia uma grande crise financeira em Judá, eles haviam sofrido uma grande praga de gafanhotos, que durante 4 momentos devastaram todas as coisas. Não havia mais cereais no campo, não havia mais o produto da oliveira, não havia mais azeite, não havia mais o produto da videira, não havia mais vinho, sequer se podiam fazer qualquer oferta ao Senhor no templo, de modo que a aliança estava cessada, de modo que aparentemente Deus havia rejeitado o seu povo. Eles não podiam oferecer os sacrifícios da tarde, os sacrifícios da manhã, que diariamente eram oferecidos, sacrifícios de manjares, as ofertas de manjares, as ofertas de libação, que eram feitas com cereais, feitas com azeite e com vinho. Tudo isso havia cessado, e essa grande crise ainda é piorada com uma grande seca que vem sobre aquele lugar, que provoca incêndios e destrói tudo aquilo que os gafanhotos haviam deixado. O fogo devasta todo o resto. Então Joel, diante de tudo isso, ele traz alguns oráculos ao povo de Deus, dizendo: tudo isso que aconteceu não é mera coincidência, não é simplesmente uma grande tragédia. Deus está contra nós, pecamos contra o Senhor, e nesse momento nós precisamos nos voltar para o Senhor. Então vimos na semana passada um chamado ao arrependimento, a percepção do nosso pecado, a percepção da nossa situação espiritual diante de Deus deve nos levar a chorar diante do Senhor, a nos arrepender dos nossos pecados, a proclamar uma assembleia solene, jovens, velhos, o noivo e a noiva, as crianças, todos diante do Senhor clamando. E o texto termina no verso 17 com uma oração ao Senhor dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? E então no verso 18, nós temos a resposta do Senhor, e do verso 18 até o verso 27, nós temos então a restauração material, nós temos a vitória sobre os gafanhotos. Joel nesse momento
nesse texto ele vê essa vitória no seu tempo e ele vê a vitória futura também. Uma vitória escatológica, na vinda do Redentor, na segunda vinda do Senhor, quando todo o mal será destruído. O verso 18, então, ele introduz para nós, e os verbos aqui, dos versos 18 e 19, existe um modo no hebraico que se chama imperfeito. O imperfeito no hebraico, ele pode ser traduzido no passado, e a ideia aqui de fato é essa. Veja que a tradução do hebraico aqui foi no passado. O Senhor se mostrou zeloso, compadeceu-se do seu povo. Então, essa tradução mostra algo. Houve um tempo entre a oração do verso 17 e a resposta do verso 18. Não foi algo instantâneo, não foi algo repentino, não foi algo que aconteceu logo em seguida. Joel deu o diagnóstico para o povo e a nação atendeu, a nação se arrependeu dos seus pecados, ela prestou o devido culto de lamentação a Deus, e agora então Joel recebe o oráculo divino de proclamação da salvação de Yahvé. Deus poderia ter dito não ao povo, como nós vemos no verso 14, que é dito: quem sabe não se voltará e se arrependerá. Mas no verso 18 diz que o Senhor se mostrou zeloso. Ele responde com um glorioso sim. O desejo de Deus é salvar, o desejo de Deus é restaurar o pecador. Deus não despreza um coração quebrantado, compungido, contrito. E então ele diz que o Senhor se mostrou zeloso. A palavra zeloso aqui significa, literalmente no hebraico, ter ciúmes, ter zelo. De fato, é isso mesmo. O Senhor se mostrou com ciúmes. O problema é que o antropopatismo, antropos, homem, patos, sentimento, atribuir a Deus sentimento humano, muitas vezes traz essas dificuldades para nós. O Senhor se arrependeu, o Senhor se mostrou zeloso, o Senhor se mostrou com ciúmes, né? No sentido de Deus, não é como o nosso ciúme, que é um ciúme pecaminoso. No sentido do ciúme como atributo divino, é a profunda preocupação, é o amor zeloso de Deus, quando o objeto desse amor está ameaçado. É como quando um pai protege o filho de um perigo. Quando o pai percebe que o filho pode sofrer nas mãos de alguém que o está afligindo. E aí o pai vai acudir o seu filho. Ou como a galinha quando protege os seus pintinhos. Você já mexeu com um pintinho de uma galinha? Ciumenta, não é? Ela não deixa, ela protege. O Senhor se mostrou zeloso. Deus é protetor, queridos. O povo de Israel se afastou do Senhor e por isso sofreu. Mas quando eles se voltam para o Senhor, eles encontram nele um alto refúgio, uma torre forte. E então Deus se compadece do seu povo. Ele poupa o seu povo. O verbo compadeceu aqui, a mesma raiz do que o verbo do versículo 17, poupa o teu povo. Então eles oram, poupa o teu povo. Então a resposta do Senhor no versículo seguinte é: e o Senhor poupou o seu povo. Deus então ouve essa oração. Deus ouve a oração que é feita com sinceridade diante dele. Deus ouve a nossa oração, queridos, quando nós nos achegamos diante dele. E nesse início ele relata terra e povo, porque ele está falando da aliança de Deus, e a aliança de Deus com o seu povo envolve a terra. Eles quebraram essa aliança e por isso eles viram a terra ser prejudicada, mas agora Deus decide poupar o seu povo, por graça, porque eles não mereciam, mas Deus é Deus zeloso,
é Deus que ama, é Deus que se compadece, é Deus que tem prazer em salvar. E então, o verso 19, ele diz: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Eles oram dizendo: não permita que nós nos tornemos escárnio entre as nações. E Deus diz: vocês não serão opróbrio entre as nações. Antes, as ofertas de manjares e de libação serão restauradas. Eu vou enviar para vocês o cereal, o azeite e o vinho. E veja que nesse texto, o tempo todo, está relacionado a esses três elementos, que estão diretamente ligados ao culto. O propósito de Deus nos abençoar materialmente não é para que nós usufruamos apenas para nós, mas para que nós possamos devotar-lhe louvor, adoração, glória, obediência, honra. Cereal, vinho e óleo. A aliança é restaurada. Deus olha para a necessidade física do seu povo, Deus percebe aquilo que os afligia, Ele restaura o suprimento de alimentos, Ele remove o escárnio das nações, e agora Ele é aliado do seu povo na guerra contra os gafanhotos. Eles seriam levados para longe por ventos fortes e destruídos. Diz o texto que esse exército ele seria lançado para longe e morto. Deus tira o opróbrio. Verso 21 e 22 ele diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Deus há de restaurar. A primeira coisa que Ele diz então é: não temas. Quando Deus diz não temas, queridos, isso é uma mensagem extremamente consoladora para nós, não é verdade? Deus está dizendo: você não precisa ter medo, porque eu estou com você. Mas ao mesmo tempo, isso aqui é um imperativo, isso aqui é uma ordem, que não é simplesmente uma mensagem consoladora. Além disso, é um mandamento. Deus está dizendo para que não temamos, porque se nós temermos, nós estamos pecando. Não temas, é a palavra do Senhor para nós. Não tenha medo, confie em mim, saiba que eu sou Deus, eu quem cuido de você. Quando você anda na minha presença, você não precisa temer, mas você pode se alegrar. Quando você confia no Senhor, quando você se agrada da vontade do Senhor, você se alegra nele. Então se alegre, não temas, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. E por que então nós devemos nos alegrar e não temer? Porque os pastos ficarão verdes de novo. Aquilo que antes é transformado em deserto, aquilo que foi completamente destruído, voltará a dar fruto. As árvores darão fruto, a figueira vai produzir. E a figueira dar o fruto era o sinal de esperança para o povo de Israel, porque era a primeira árvore a produzir fruto, mostrando a chegada do verão. A vide vai produzir, e o produto da videira é sinal de alegria no meio do povo de Deus. Deus dará a chuva temporã e a chuva serôdia. A gente tem muita familiaridade com esses termos, né? Chuva temporã e chuva serôdia, mas nós não falamos disso no nosso contexto. No contexto de Israel, a chuva temporã era a primeira chuva. Nós lemos o Salmo 84, que diz que o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. A primeira chuva ali é a chuva temporã. Então a primeira chuva,
aquela que vai transformar o deserto em um manancial, é a chuva que o Senhor vai mandar. No início de dezembro eu fui pregar no sertão do Ceará, lá em Parambu, e eu nunca tinha ido em um lugar, uma região desértica. O sertão do Ceará tem um clima meio que desértico, me lembra isso, né? É bem seco. E ali então, vendo a beleza da criação, porque o fato de ser seco não significa que não seja belo, vendo toda aquela mata ali, né? O xique-xique, que é uma espécie de cacto, né? E existiam outros ali também. E os animais, por exemplo, quando está muito calor, eles comem aquilo ali, né? E eles vão comendo, e Deus proveu o alimento no meio do deserto para os animais ali. Só que fica muito seco no inverno. Lá só tem 2 climas, é inverno e verão. Inverno é quando chove, verão é quando não chove. Então o verão lá é dezembro, novembro, dezembro, entendeu? O inverno lá, para eles. Então, lá fica muito seco. E aí eu conversando com o pastor, ele dizia: olha, Daniel, mas quando chove, fica verdinho isso aqui. Eu falei: é mesmo? Ele basta começar a chover, tudo aqui fica verde. E eu pensando nisso e me lembrando dos textos bíblicos. A chuva temporã é essa, é aquela que transforma tudo que estava seco, agora tudo fica verde. Deus vai mandar essa chuva. Parece que a nossa vida está muito seca, mas a chuva temporã vem. O Espírito do Senhor vem. O toque do Deus Todo-Poderoso vem. Mas não é só uma primeira chuva, não. A chuva serôdia também. A chuva serôdia era a última chuva. Eram chuvas de março e de abril. Era quando já estava no final desse período de chuvas, onde essas chuvas serviam para amadurecer os cereais da Palestina. Então, naquele momento em que os cereais estariam amadurecendo. Quando o povo abandonava o Senhor, a chuva não vinha. Mas agora, Deus derrama chuva sobre o seu povo, a bênção dele está sobre o seu povo, do início ao fim. De modo que com a chuva serôdia, que amadurece os cereais, agora o verso 24, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E não é apenas uma bênção pequena. O verso 25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Tudo aquilo que foi destruído, todo o prejuízo financeiro que eles tiveram por conta do pecado deles, porque eles mereceram, Deus traria de volta, Deus devolveria, e ainda mais, a bênção de Deus sobre aquele povo. Deus não tira simplesmente porque Ele quer punir, Deus tira porque Ele quer abençoar, porque a bênção de Deus não é o trigo, não é o óleo, não é o vinho. A bênção de Deus é a sua presença no meio do seu povo. Então Deus derrama a bênção sobre eles, eles comerão abundantemente, diz o texto bíblico. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, que se ouve maravilhosamente convosco. As bênçãos de Deus sobre a nossa vida devem redundar em louvor ao nome dEle. A bênção que Deus nos dá deve redundar em glória para Ele. Então, o verso 27, sabereis que eu estou no meio de Israel. Deus responde à petição do verso 17, que diz, eles poderiam perguntar, onde está o Deus deles? Agora todos saberão que eu estou no meio de Israel. Deus está no meio do seu povo, e por isso nós não precisamos nos preocupar.
É disso que o Senhor Jesus diz no Sermão do Monte, quando ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que comer e quanto ao que vestir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus está falando ali? Quando eu me preocupo com a glória de Deus, e é isso que ele ensina na oração do Pai Nosso, quando eu me importo primeiro com a santidade do nome de Deus, com a vontade do Senhor e com o reino de Deus, Deus se preocupa com o meu pão diário, com o perdão dos meus pecados e em fornecer proteção para mim. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades, das pequenas às grandes. Passamos por crises, por dificuldades, sofremos, mas podemos confiar no Deus que é Deus zeloso, no Deus que cuida, no Deus que supre, no Deus que está presente, o Deus que manda a chuva temporã e a chuva serôdia, que está conosco do início ao fim. O verso 28, então, nós temos um segundo momento. Joel vê a restauração material e vê a restauração espiritual. Os versos 28 até o verso 32, agora nós temos o derramar do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Esse texto, ele traz para nós uma visão muito além do que o povo podia compreender. Deus tinha muito mais. Eu gosto muito do texto de Daniel capítulo 9, que é quando Daniel ora ao Senhor pedindo perdão pelos pecados do povo. Ele já estava na Babilônia há 70 anos, e depois de 70 anos na Babilônia, ele, lendo o profeta Jeremias, ele percebe e ele entende que o período que o povo de Israel ficaria exilado seriam 70 anos, e ele diz: acabou o tempo, precisamos buscar a face do Senhor, nos arrepender, porque o povo parece que não se importa, Deus tem misericórdia para nós. Então ele começa a orar, e diz o texto bíblico em Daniel capítulo 9, é muito importante a gente ver o que o texto diz, sabe? Algumas coisas que às vezes a gente deixa passar. Diz o texto bíblico lá em Daniel 9, que o anjo Gabriel chegou voando, correndo, para falar com ele. Você imagina? O anjo Gabriel, o mesmo que foi dar o recado do nascimento de Jesus, o anjo Gabriel vai correndo até Daniel. Era algo extremamente urgente, importante. E o que ele vai falar com Daniel? Ele fala: Daniel, o negócio é o seguinte, não é só isso aí que você está entendendo, tem mais. Os 70 anos não é só que acabou aqui, está tudo certo, são 70 semanas. Deixa eu te explicar então. Então ele mostra que toda aquela profecia apontava para algo muito maior, para uma redenção muito maior, para uma libertação e restauração muito maior. E aqui Joel também tem um vislumbre dessa restauração, dessa redenção muito maior. O verso 28 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Acontecerá depois. Então agora, nesse momento, nós temos ele falando de um novo tempo, um tempo que haveria um relacionamento muito mais profundo com Deus, um relacionamento que Jeremias havia dito que seria a lei escrita nos corações do povo de Deus, que Ezequiel descreve como sendo a doação de um novo coração. Ou o desejo de Moisés, quando ele trata em Números capítulo 11, verso 29, quando ele diz: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. O que Moisés está pedindo? Tomara que não precise de intermediários para falarem com o povo. Tomara
que cada um pudesse ouvir a voz de Deus, compreender a vontade do Senhor. O povo de Deus se voltou para o Senhor e Deus derramaria de si sobre eles. E esses dois versículos, 28 e 29, nos dão duas ênfases. A primeira delas, o Espírito sendo derramado, e o segundo, ele sendo derramado em toda a carne. Então, a primeira coisa é que o Espírito seria derramado, e veja, acontecerá depois. Há um depois aqui, que implica que essa promessa seria cumprida um tempo adiante. E quando que é o cumprimento desse derramar do Espírito Santo? Em Atos 2 nós temos o início do cumprimento dessa promessa, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, e esse cumprimento continua durante toda a igreja, e vai culminar na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, verso 16, Pedro então interpreta Joel 2. Ele diz que o derramar do Espírito que havia acabado de acontecer era o cumprimento dessa profecia. E isso então agora abriria um período denominado últimos dias. E os últimos dias são os dias que nós estamos vivendo hoje. O tempo do fim. Só que nesse tempo o Espírito Santo estaria sobre pessoas de todas as tribos, povos e raças, derramado sobre toda a carne. Querido, uma questão hermenêutica para você. Quando você lê toda a carne, todas as pessoas, todo mundo, não interprete literalmente o texto, entenda o que o autor quer dizer, porque às vezes caindo nesses tipos de textos, que diz o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, se eu entender literalmente então toda a carne como todas as pessoas do mundo, eu estou dizendo que todas as pessoas do mundo serão salvas, todas as pessoas do mundo serão crentes, todas as pessoas do mundo, sem exceção. Não é disso que o profeta está dizendo. Ele explica na sequência, o texto normalmente explica. Ele está dizendo que seriam jovens e velhos, gente de Israel e gente de fora de Israel, porque os escravos em Israel não eram de Israel, boa parte deles. Gente que era livre e gente que era escrava. Então ele está falando que o Espírito seria derramado sobre todas as classes sociais, sem distinção de classe, de sexo, sem distinção de idade, sem distinção de raça, sem distinção de nada. Todos é nesse sentido. Homens, mulheres, jovens, velhos, cada setor da sociedade receberiam dos oráculos de Deus, sem mediadores, sem sombras. O que seria então receber o Espírito Santo? O derramar do Espírito Santo, queridos, como vemos em Atos 2, seria agora, não mais teríamos sombras, agora não mais precisaríamos de pessoas vindo falar da parte de Deus conosco, porque nós teríamos Deus habitando em nós. Nós não precisamos de procurar profetas hoje, porque cada crente é um profeta. Cada crente ouve a voz do Senhor. Cada crente tem acesso à revelação de Deus. No Antigo Testamento, quando o profeta falava, todo mundo parava. Porque é voz de Deus. Então isso era anotado, e a igreja e o povo de Deus recebia. No caso do derramar do Espírito Santo, é que agora todos teriam o testemunho interno do Espírito Santo. Todos contariam com a iluminação do Espírito Santo. E aqui então o texto vai mostrar palavras relacionadas à questão da profecia, porque ele vai dizer: profetizarão, sonharão e terão visões. São os três termos relacionados ao profeta no Antigo Testamento. O profeta
legítimo no Antigo Testamento, profetizava, seja por meio do transe, profetizar, mesmo a palavra profetizar, seja por meio de visão, então ele tinha uma visão e ele escrevia essa visão, ou ele sonhava, e depois então ele acordava e escrevia. Por exemplo, Daniel, se não me engano, capítulo 7, vamos ver aqui, Daniel capítulo 7, veja, Daniel capítulo 7, diz assim, no primeiro ano, 7:1, primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho, e visões. Então Daniel teve sonho e visões, diante dos seus olhos, quando estava no seu leito. Aí ele acorda, né? Ele se levanta, e ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então ele tem o sonho, ele levanta e já escreve isso. Daniel capítulo 7. Então, profetizar, sonhar e ter visões. Isso mostra para nós que o ofício profético não existe mais hoje. Não existe mais esse caráter de alguém que vai trazer uma nova profecia para a igreja. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos o testemunho do Espírito Santo dentro de nós. José era um que tinha sonhos, Salomão um que teve sonhos, 1 Reis 3,15, Daniel, Jeremias profetizou, Jeremias 25,13, Miqueias e Urias em Jeremias 26, Saul profetizou. Quem tinha visões? Daniel tinha visões, Natã teve visões, Jacó teve visões, Ezequiel teve visões. Então, tudo isso relacionado a essa questão. Agora, o derramamento do Espírito Santo mostraria que todos não precisariam mais de mediação, todos não precisariam mais de intermediários para ouvir a voz de Deus, porque a palavra do Senhor, eles estariam aptos e teriam condições para ouvir a Deus quando se aproximassem da lei do Senhor, e eles poderiam compartilhar desse conhecimento profetizando, ou seja, pregando. No Novo Testamento, a palavra profetizar necessariamente está relacionada à pregação da palavra. Por que Deus derrama o Espírito Santo sobre nós? Para que nós possamos compreender a vontade do Senhor, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. É por isso que nós oramos todas as vezes que nós abrimos a palavra, é por isso que há oração por iluminação. É por isso que só compreende a palavra de Deus quem é crente. É por isso que só se converte aquele que o Espírito Santo abre seus olhos, ele dá vida. Deus derrama do seu Espírito sobre o seu povo, e o maior presente que a humanidade recebe, primeiro a pessoa de Cristo morrendo na cruz do Calvário, e agora Deus habitando em nós. Nós podemos ouvir a voz de Deus no testemunho interno do Espírito. Por isso o texto bíblico diz: não apagueis o Espírito. Temos dado ouvido à voz de Deus, porque Ele nos lembra das palavras de Jesus, porque Ele nos incomoda quando pecamos, porque Ele nos conduz ao arrependimento, porque Ele se entristece quando pecamos. E no crente não é a voz da consciência, é a voz de Deus. Deus falando ao nosso coração, nos lembrando da palavra. Nada novo, não existe novas revelações. Isso é anátema. Qualquer coisa além da Bíblia deve ser rejeitada veementemente. Verso 30 a 32, então nós temos o destino de todas as nações. E diz então o Senhor: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Aqui nós temos um segundo momento, o juízo do Senhor vindo sobre as nações. E diz o texto bíblico então que existia uma questão condicional: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas aquele que não invocar, ele estará destinado ao juízo.
Então ele mostra, né, que naquele dia será algo terrível, haverá sangue, fogo, colunas de fumaça. A palavra coluna de fumaça aqui, literalmente no hebraico, é a figura de um cogumelo. Por quê? Porque é mais ou menos a forma que a fumaça tem quando há uma grande explosão, quando um vulcão entra em erupção. Você lembra? Sobe assim e faz em cima, né? Explosões acontecendo, talvez erupções acontecendo, fogo, a coluna de fumaça. A cena descrita aqui é algo terrível. Deus mostrando prodígios no céu e na terra, no dia do juízo. As palavras utilizadas aqui, todas relacionadas ao julgamento do Egito, que o povo de Israel conhecia bem, quando Deus pune a nação do Egito. Então fogo, saraiva e fogo ferem a terra em uma das pragas, o rio se torna em sangue na primeira praga, o monte Sinai coberto de fumaça. Então tudo isso como sinais daquilo que o povo já conhece e apontando para o dia do Senhor, em que o Senhor há de julgar todas as nações. O sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue. Então, o sol e a lua sempre são colocados, queridos, nesses dias, no dia do Senhor. Seja quando o povo peca, no Antigo Testamento, o sol e a lua sempre são invocados. Seja quando se trata da profecia do dia do Senhor, ou seja, quando chega o dia do Senhor, na primeira vinda ou na segunda vinda. Por quê? Porque o sol e a lua são testemunhas do pacto. Em Deuteronômio capítulo 30, Deus invoca os céus e a terra como testemunhas contra o povo. Ele diz que 2 caminhos estavam diante deles, que eles deveriam escolher o bem ou o mal, bênção ou maldição. E ele invoca como testemunhas diante do seu povo os céus e a terra. Em Deuteronômio 13, 30, os versos 15 até o verso 20. E Isaías, por exemplo, quando ele vai então acusar o povo porque eles estão quebrando a aliança, Isaías capítulo 1, veja lá, Isaías capítulo 1, ele começa se dirigindo não para o povo, mas para as testemunhas do pacto. Quem são as testemunhas do pacto? 1:2. Ele começa a profecia, os oráculos dizendo: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O sol se escurece, a lua se torna em sangue, a terra treme. Essas imagens, é isso que acontece quando Cristo morre na cruz. O sol enegreceu, a terra tremeu, as testemunhas inertes do pacto diante do Deus Todo-Poderoso se movem, tremem. E essas testemunhas do pacto naquele dia também se manifestam contra a impiedade, contra aqueles que não cumprem a aliança. Contudo, temos o verso 32 que diz: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor, todo aquele que buscar o nome do Senhor. E porque o nome do Senhor, na cultura semítica, o nome diz respeito à integridade do caráter da pessoa. Então ele está dizendo: buscar ao Senhor, na adoração do povo de Deus, é o nome de Yahvé e nada mais que eles devem clamar, nem outro nome. Por isso que nós sabemos que o Senhor Jesus é Deus, porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus, porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Se devem buscar somente um nome, é Cristo, o Salvador. Todo aquele que invocar a Cristo será salvo. E a ideia do será salvo aqui
nos mostra que é uma consequência, em primeiro lugar, é uma consequência de invocar, e em segundo lugar, a salvação vem do Senhor. Não sou eu que me salvo, é o Senhor quem me salva. Está no passivo, o nifal no hebraico. O nifal no hebraico é voz passiva. Então, todo aquele que invocar, ele vai ser salvo pelo Senhor. Por fim, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Em Jerusalém haverá libertação, o lugar onde Deus escolheu. Em Jerusalém é que o Senhor Jesus morre para nos salvar. Por meio dele, aquele que cumpre o pacto no meu e no seu lugar. Ele quem pagou. Para que o Espírito Santo pudesse descer, era necessário que ele morresse primeiro e ressuscitasse, ascendesse aos céus, para que viesse o Espírito, para que nós pudéssemos ser abençoados, para que nós pudéssemos ter plena comunhão com Deus, restaurados, salvos da ira, da condenação. E agora então, nós podemos fazer parte dos libertos, entre os sobreviventes, então aqueles que foram chamados. Veja, não depende da escolha humana, mas de Deus chamar, aqueles que Deus decidiu salvar. Deus decidiu no meio desses. Queridos, o propósito de Deus com o seu povo é de restauração material e espiritual. Deus cuida de nós. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de crise. Talvez olhamos para os nossos pecados, para os pecados da igreja, podemos ficar sem esperança, mas se atendemos ao chamado do Senhor, de nos arrependermos, de buscarmos a sua face, de dobrarmos os nossos joelhos, de começarmos a buscar a face do Senhor, o Senhor se mostra zeloso, o Senhor tem prazer em perdoar, em restaurar, em derramar de si. O que Deus faz com aquela nação, Ele transforma todos aqueles que de fato se voltaram para Ele em igreja. O Espírito Santo sendo derramado, a igreja se espalhando pelo mundo. As portas do inferno não podem prevalecer contra o povo do Senhor. Nada. Queridos, que essa mensagem traga esperança, alegria ao nosso coração, que a palavra do Senhor a nós nessa noite seja: não temas, regozijai-vos e alegrai-vos, porque o Senhor faz grandes coisas. Joel capítulo 2, verso 21. Não temas, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. E a maior coisa que o Senhor fez foi enviar o seu Filho para morrer naquela cruz por nós. Termino aqui, conto essa história de um homem, trabalhador, honesto, voltava para casa depois de um longo dia de trabalho, com saudade da sua esposa, do seu filhinho, que tinha apenas 6 meses de idade, e ele então entra no metrô, esperando o trem chegar para poder ir para sua casa, cansado, e ali ele vê uma menininha de cerca de 4 anos, que estava perdida e ela havia caído no meio do trilho. E ele sabia então que ela estava em perigo, então ele decide descer até aquele local para poder salvar aquela menina. Então quando ele desce, ele pega aquela menina, o trem, ele percebe que o trem já estava vindo, então quando ele consegue pegar aquela menina nos braços, ele começa a correr, e aí o trem vindo, o máximo que ele consegue foi conseguir colocar a garotinha na plataforma. Porém, quando ele vai saltar, ele não consegue escapar. As pessoas vendo aquilo, tentando tirá-lo, eles pegam a garotinha, mas ele fica, e a multidão fica, naquele momento, desesperada. Todos com frio no estômago, outros chorando. Alguns diziam: o homem morreu. Daí um pouco chega uma mulher e toma a menina pela mão, dá uma bronca na filha, dizendo: onde você estava? E
alguém responde àquela mulher: a senhora sabe o que acabou de acontecer? Ela responde: não, estou bravo com a minha filha, que ela havia se perdido. E dizem: pois debaixo do trem tem um homem que nós não sabemos quem é, mas ele salvou sua filha da morte. Ele tirou sua filha do meio dos trilhos, ele colocou em segurança na plataforma, porém ele mesmo não salvou a própria vida, ele morreu para salvar a sua filha. O texto de Joel, capítulo 2, verso 18 até o verso 32, é mais ou menos isso. Para que o povo pudesse ser restaurado, alguém foi lá tirar esse povo do meio dos trilhos e pagou o preço, o Senhor Jesus. Para que haja restauração na minha e na sua vida, salvação, alguém pagou o preço pelos nossos pecados, o Senhor Jesus. Tudo se trata dele. As bênçãos materiais e espirituais que recebemos são por causa do nosso Redentor. A centralidade da nossa vida, da nossa adoração, do nosso culto, deve estar nele, para a glória dele, para o louvor dele. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, querido, vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra lida e exposta, que ela encontre guarida no nosso coração, possamos verdadeiramente vivê-la. Louvamos o Senhor, ó Pai, porque Tu és o Deus perdoador, misericordioso, Deus zeloso, Deus compassivo, longânimo, o Deus que ouve a nossa oração, e o Deus, ó Pai, que nos salva, o Deus que decidiu salvar-nos desde a eternidade com dano próprio, enviando o Seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para que hoje pudéssemos ter livre acesso ao Senhor, e não mais ter que ir ao templo, mas ser templo, ter a presença do Senhor em nós. Nos ajude, Pai, a andar nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome, honrando o Senhor, nos alegrando em Ti, que as bênçãos recebidas redundem em glória e louvor ao Teu santo nome, Pai. Agradecemos-Te, ó Deus, e pedimos ao Senhor a restauração sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. Cremos no Senhor e confiamos no Senhor.